A porta do antigo apartamento em Alfama rangeu como um grito abafado quando Tomás a abriu de repente. Lá estava ele, o homem que desaparecera há 15 anos, sentado à mesa da cozinha, bebendo café como se nunca tivesse partido. O pai que Tomás julgava morto olhava nos olhos, e a única palavra que saiu da boca do jovem foi um sussurro rouco: pai. Tomás sentiu o mundo girar. Aos 24 anos, ele construíra toda a sua identidade em torno daquela ausência. A mãe dizia que Miguel morrera num acidente de carro no Brasil, mostrara até um recorte de jornal falso que agora ele percebia. Mas ali estava Miguel, vivo, mais velho, com rugas profundas e o mesmo olhar castanho que Tomás via todas as manhãs no espelho. O silêncio entre eles era tão denso que parecia sufocar o pequeno apartamento cheio de ecos do passado. Eu pensei que tinhas morrido, conseguiu dizer Tomás, a voz tremendo. As pernas fraquejaram e ele apoiou-se à parede. Dentro dele, uma tempestade, raiva por ter sido enganado, alívio por o ter de volta, e algo mais confuso, uma culpa antiga que nem sabia nomear. Miguel levantou-se devagar. Sentei-me aqui à tua espera, filho. A tua mãe. Ela pediu-me que desaparecesse. Por ti. Por nós. A voz do homem estava carregada de arrependimento, mas também de uma firmeza que Tomás não lembrava. Eu era gay, Tomás. Naquele tempo, em 2010, aqui em Portugal. Ser pai e ser gay era impossível para ela aceitar. Disse que destruiria a tua infância, que as pessoas falariam, que tu sofrerias. Ameaçou tirar-te de mim para sempre se eu não saísse do país. As palavras caíram como pedras no peito de Tomás. Ele próprio era gay. Escondera-o da mãe durante anos, com medo exatamente daquela rejeição que agora ouvia descrita. A ironia era cruel. Então fugiste. Deixaste-me acreditar que estavas morto por covardia. Não foi covardia, respondeu Miguel, os olhos marejados. Foi amor. O amor mais doloroso que já senti. Preferi ser o vilão ausente a ser o pai que te envergonharia perante o mundo. Fez uma pausa, respirou fundo. Mas voltei porque soube que estás em perigo. Alguém descobriu a verdade e ameaça contar tudo à tua mãe. E pior. Tomás franziu o sobrolho. Quem? Antes que Miguel pudesse responder, o telemóvel de Tomás vibrou. Uma mensagem anônima: sei quem é o teu pai verdadeiro e o que ele esconde. Encontra-me esta noite no mirador da Senhora do Monte ou a tua vida muda para sempre. O coração de Tomás disparou. Olhou para o pai, que parecia saber exatamente o que estava na mensagem. É o Rafael, disse Miguel baixinho. O homem com quem vivi no Brasil todos estes anos. Quando decidi voltar para te proteger, ele seguiu-me. Está furioso por eu o ter deixado. Quer destruir o que resta desta família. Tomás sentiu um frio na espinha. Rafael. Nunca ouvira aquele nome, mas já o odiava. E o que ele sabe que pode destruir-nos? Miguel aproximou-se, a voz quase um sussurro. Sabe que tu és gay. Sabe do Lucas. O nome atingiu Tomás como um soco. Lucas. O seu melhor amigo desde a universidade, o homem por quem nutria um amor secreto há 3 anos. Nunca confessara, por medo de perder a amizade, por medo de que Lucas, filho de uma família católica conservadora de Coimbra, o rejeitasse. Como poderia Rafael saber? Ele seguiu-te, continuou Miguel. Tirou fotografias vossas juntos, momentos íntimos que pareciam mais do que amizade. Se essas fotos chegarem à tua mãe ou à família do Lucas. Tomás fechou os olhos. A imagem de Lucas surgiu imediata, o sorriso fácil, os olhos verdes que pareciam ver dentro da sua alma, as noites passadas a falar até o sol nascer. Ele amava Lucas em silêncio, sofrendo cada vez que o via com namoradas passageiras. Agora, esse amor escondido podia ser usado como arma. Vou encontrar-me com ele esta noite, declarou Tomás, tentando soar firme. Dentro dele, o pânico misturava-se com uma determinação nova. Não vou deixar que destrua o que temos. Miguel segurou-lhe o braço. Não vais sozinho. Eu vou contigo. É hora de enfrentar os fantasmas que criei. Tomás olhou para a mão do pai no seu braço. Pela primeira vez em 15 anos, sentiu o toque paterno.
E, apesar de tudo, doeu menos do que esperava. Enquanto desciam as escadas estreitas de Alfama, o sol poente tingia Lisboa de laranja. Tomás pensava em Lucas. Devia avisá-lo. Ou protegê-lo mantendo-o afastado desta loucura. O telemóvel vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez de Lucas: podemos encontrar-nos amanhã. Preciso de falar contigo sobre uma coisa importante. O coração de Tomás parou um segundo. Seria coincidência? Ou Lucas também recebera ameaças? A noite caía sobre a cidade, e com ela vinham segredos prontos a explodir. Tomás e Miguel chegaram ao mirador da Senhora do Monte quando a cidade já brilhava com milhares de luzes. O vento frio de dezembro agitava as árvores, e Tomás apertou o casaco contra o corpo. O pai caminhava ao seu lado em silêncio, mas a presença dele era um peso novo, ao mesmo tempo reconfortante e insuportável. Ali, murmurou Miguel, apontando para uma figura encostada ao gradeamento. Rafael era alto, cabelo grisalho curto, rosto marcado por anos de sol brasileiro. Vestia um casaco escuro e fumava lentamente, observando a vista como se fosse turista inocente. Quando se aproximaram, Rafael virou-se e sorriu com frieza. Finalmente, a família reunida. O sotaque era brasileiro carregado, mas o português perfeito. Miguel, apresentas-me o teu filho. Tomás sentiu a raiva subir. O que quer? Rafael deu uma passa no cigarro. Quero que o Miguel volte comigo para o Brasil. Ele pertence-me. Fugiu como um ladrão, deixando-me sozinho depois de 15 anos. Olhou para Miguel com uma mistura de dor e fúria. Pensavas que eu ia aceitar calado? Miguel deu um passo à frente. Acabou, Rafael. Eu amo meu filho mais do que alguma vez te amei a ti. Voltei para o proteger. Rafael riu amargamente. Proteger? Tu abandonaste-o. E agora vens jogar ao pai perfeito. Tirou o telemóvel do bolso e mostrou a tela a Tomás. Fotografias, ele e Lucas no jardim da universidade, rindo com as cabeças quase encostadas, outro momento na praia da Caparica, Lucas com a mão no ombro de Tomás, uma em que pareciam abraçar-se depois de uma discussão resolvida. Tomás sentiu o sangue gelar. Como conseguiste isto? Segui-vos durante semanas. Sabia que o Miguel voltaria por causa do filho gay. Queria provas para o fazer sofrer. Rafael olhou para Miguel. Se não voltares comigo amanhã no avião, envio tudo, para a mãe dele, para a família do rapaz, para o emprego dos dois. Deixe que a sociedade portuguesa, ainda tão cheia de preconceitos escondidos, faça o resto. Tomás rangeu os dentes. Você não conhece Portugal de hoje. As coisas mudaram. Mudaram o suficiente para um filho de família tradicional de Coimbra ser exposto como namorado de outro homem. Mudaram para uma mãe viúva descobrir que o marido fugiu por ser gay e que o filho seguiu o mesmo caminho. Rafael aproximou-se. Quer apenas o Miguel de volta. O resto é colateral. Miguel tremia. Tomás via nos olhos do pai o mesmo conflito que ele próprio sentia, o desejo de proteger a qualquer custo contra a raiva de ser manipulado. Eu vou contigo, disse Miguel de repente. Mas deixa o Tomás em paz. Não, exclamou Tomás. Não vais sacrificar-te outra vez. Já fugiste uma vez. Não fujas de novo. Rafael sorriu vitorioso. Decisão sensata. Amanhã, aeroporto, voo das 14 horas. Sozinhos. Virou-se para ir embora. Mas nesse momento, uma voz conhecida cortou a noite. Tomás. Lucas subia o miradouro, ofegante, como se tivesse corrido. Os olhos verdes arregalados ao ver a cena. Recebi uma mensagem anónima a dizer que estavas em perigo. Vim logo. Rafael parou, surpreso. Olhou para Lucas, depois para as fotografias no telemóvel, e o sorriso voltou, agora mais perigoso. Ora, ora. O famoso Lucas em pessoa. Apontou o telemóvel. Chegaste na hora perfeita. Lucas olhou para Tomás, confuso. O que se passa aqui? Tomás sentiu o chão sumir. Tudo ia desabar ali mesmo. O pai que voltara do nada, o ex-amante vingativo, e agora Lucas, o homem que amava em segredo,
no centro da tempestade. Miguel interveio. Lucas, meu filho precisa de ti agora. Mas talvez seja melhor ires embora. Lucas não se mexeu. Olhou diretamente para Tomás. Não vou a lado nenhum até me explicares. Aquelas fotografias. Elas significam o que eu penso. O silêncio foi ensurdecedor. Tomás sentiu lágrimas quentes nos olhos. Todos os anos de esconder, de sofrer calado, de imaginar este momento com terror, estava a acontecer da pior forma possível. Sim, sussurrou por fim. Significam que te amo. Há 3 anos que te amo e nunca tive coragem de dizer. Lucas ficou imóvel. Rafael observava, deliciado com o drama. Miguel baixou a cabeça, revivendo a própria dor de décadas atrás. Então Lucas deu um passo em frente e pegou na mão de Tomás. Idiota, disse baixinho, a voz carregada de emoção. Eu também te amo. Esperei que dissesses primeiro porque tinha medo de te perder como amigo. Tomás não acreditava no que ouvia. O mundo parou. Rafael bateu palmas lentamente. Que lindo. Mas não muda nada. Amanhã, Miguel vem comigo ou as fotografias vão para todo o lado, agora com esta confissão gravada. Mostrou que tinha estado a gravar áudio. A alegria momentânea evaporou. Tomás abraçou a mão de Lucas com força. Pela primeira vez, sentia que não estava sozinho na luta. Vamos resolver isto juntos, disse Lucas, olhando para Rafael sem medo. Todos nós. Rafael riu, mas havia uma ponta de incerteza. Virou-se e desceu o miradouro, deixando-os sob as estrelas. Tomás encostou a testa à de Lucas. Desculpa ter escondido tanto tempo. Desculpa eu não ter percebido, respondeu Lucas. Depois olhou para Miguel. E você é? O pai que voltou dos mortos, respondeu Miguel com um sorriso triste. E que tem muito que explicar. A noite ainda era longa, e as ameaças pairavam. Mas pela primeira vez, Tomás sentia que podia enfrentar o que viesse. Na manhã seguinte, os 3 reuniram-se no apartamento de Tomás. O sol entrava pelas janelas altas, mas o ambiente estava pesado. Miguel preparava café com mãos nervosas. Lucas sentado ao lado de Tomás no sofá, as mãos ainda entrelaçadas, um gesto novo que ambos pareciam não querer largar. Precisamos de um plano, disse Lucas, prático como sempre. Não podemos deixar que o Rafael controle as nossas vidas. Tomás concordava, mas dentro dele a culpa corroía. Tudo isto é por minha causa. Se eu não fosse gay. Miguel pousou as chávenas com força. Para com isso imediatamente. A voz saiu mais dura do que pretendia. Eu disse exatamente o mesmo a mim próprio durante anos. E sabe o que aprendi? Que negar quem somos só traz sofrimento maior. Eu fugi e perdi 15 anos contigo. Não vou permitir que faças o mesmo. Lucas apertou a mão de Tomás. Ele tem razão. Eu também escondi dos meus pais. A minha família é conservadora, sim, mas vou contar-lhes. Não vou viver com medo. Tomás olhou para ele, admirado. Lucas sempre fora o mais corajoso dos dois, mesmo disfarçando. Mas e o Rafael? Perguntou Tomás. Ele tem provas. Miguel sentou-se em frente. Eu conheço melhor do que ninguém. Ele é impulsivo, mas não mau. Está magoado. Talvez possamos falar com ele, oferecer algo. Oferecer o quê? Tu próprio. Tomás sentiu a raiva voltar. Não. Oferecer-lhe closure. Uma conversa honesta. Ele precisa de ouvir que acabou de verdade. Lucas abanou a cabeça. É arriscado. E se ele publicar tudo na mesma? Então Tomás teve uma ideia. E se gravarmos nós a conversa? Se ele ameaçar novamente, teremos prova de chantagem. Crime em Portugal. Miguel hesitou. Pode funcionar. Mas temos de ser cuidadosos. Combinaram encontrar-se com Rafael ao meio-dia num café neutro no Bairro Alto. Lucas insistiu em ir, somos uma equipa agora. Enquanto esperavam a hora, Tomás e Lucas saíram para caminhar junto ao rio.
precisavam de ar. O Tejo brilhava sob o sol de inverno. Caminharam em silêncio um pouco, apenas sentindo a presença um do outro. Sabes, disse Lucas por fim, sempre soube que sentias algo. Mas tinha tanto medo de estragar tudo. Tomás parou, virou-se para ele. E se os teus pais rejeitarem? Lucas encolheu os ombros, mas os olhos traíam preocupação. Então lidaremos com isso. Juntos. Beijou suavemente a testa de Tomás, o primeiro contacto além da mão. Um gesto casto, mas carregado de promessa. Quando voltaram, Miguel esperava com expressão grave. Recebi uma mensagem dele. Quer encontrar-se só comigo primeiro, no apartamento onde tem ficado, em Belém. Diz que é pessoal. Tomás sentiu o alarme. É armadilha. Talvez. Mas se eu não for, ele publica tudo às 14 horas, antes do voo. Lucas e Tomás trocaram olhares. Vamos os três, decidiu Tomás. Escondidos. Gravamos tudo. Chegaram ao prédio antigo em Belém. Miguel subiu sozinho. Tomás e Lucas esperaram na rua, telemóveis prontos para gravar áudio remoto através de chamada aberta no bolso de Miguel. Minutos depois, ouviram vozes alteradas através do altifalante. Tu destruíste-me a vida, gritava Rafael. 15 anos, Miguel. Construímos uma vida no Rio e de repente decides voltar por causa de um filho que nem conheces bem. Eu errei contigo, respondia Miguel calmo. Devia ter terminado antes de partir. Mas não foi por capricho. Tomás precisava de mim. Ele tem 24 anos. Já é adulto. Podia ter lidado com a verdade. Como tu estás a lidar agora. Silêncio. Depois Rafael, voz mais baixa, eu amava-te. Ainda amo. Eu sei. E lamento. Mas o meu amor por ti mudou. Tornou-se gratidão, amizade. Não posso voltar. Soluços abafados. Tomás sentiu pena inesperada de Rafael. De repente, barulho de algo a cair. Então vais sofrer como eu sofri, disse Rafael, voz fria. Já enviei as fotografias para a mãe do Tomás e para os pais do namoradinho dele. Tomás e Lucas olharam-se horrorizados. Correram escada acima. Entraram no apartamento a tempo de ver Rafael com telemóvel na mão, dedo no enviar final. Pare, gritou Tomás. Rafael virou-se, surpreendido. Miguel imobilizou-o, tirando-lhe o telemóvel. Chantagem é crime, disse Lucas, mostrando o próprio telemóvel que gravava tudo. Rafael desabou no sofá, rosto entre as mãos. Façam o que quiserem. Já não me importa. Miguel olhou para ele com tristeza. Rafael, mereces mais do que isto. Mereces alguém que te ame inteiramente. Eu não sou esse alguém. Tomás aproximou-se. Apaga tudo. Por favor. Nós não te denunciamos se apagares. Rafael olhou-os, viu as mãos dadas de Tomás e Lucas, a determinação nos olhos de Miguel. Algo quebrou dentro dele. Com mãos trêmulas, apagou os envios pendentes, eliminou as fotografias todas. Vou voltar para o Brasil hoje, disse por fim. Sozinho. E desta vez para sempre. Abraçou Miguel uma última vez, rápido, quase violento. Depois saiu sem olhar para trás. Os três ficaram em silêncio. O alívio misturava-se com o peso do que quase acontecera. Mas o telemóvel de Tomás vibrou. Mensagem da mãe, podemos falar. Recebi umas fotografias estranhas, mas apaguei-as sem abrir bem. Preciso de saber a verdade. O coração de Tomás parou novamente. A batalha ainda não terminara. A mãe de Tomás, Ana, esperava-os no antigo apartamento em Alfama. Estava mais magra, os cabelos grisalhos puxados num coque apertado, olhos vermelhos de chorar. Quando viu Miguel ao lado do filho, ficou pálida. Tu. Estás vivo? Miguel baixou a cabeça. Sim, Ana. E peço perdão por tudo. Ana ignorou, virou-se para Tomás. As fotografias. Eras tu com o Lucas. Abraçados.
como namorados. A voz tremia. É verdade. Tomás respirou fundo, pegou na mão de Lucas que entrara com ele. Sim, mãe. Amo Lucas. Sou gay. Ana levou a mão à boca. Olhou para Miguel. Por tua causa. Tu influenciaste-o. Não, interrompeu Tomás firme. Ninguém me influenciou. Sou quem sou. E o pai voltou para me proteger, não para me corromper. Ana sentou-se pesadamente. Eu fiz-te acreditar que ele morreu para te proteger do escândalo. Naquela época, as pessoas falavam tanto. E agora? Perguntou Lucas com respeito mas firme. Ainda acha que o amor entre dois homens é escândalo? Ana olhou para as mãos dadas deles. Viu o olhar de Tomás, o mesmo olhar que tinha quando criança e pedia aprovação. Algo se partiu dentro dela. Eu tinha medo, confessou. Medo de perder o respeito dos vizinhos, da família. Medo que sofresses bullying na escola. Mas vendo-vos agora, vejo que o sofrimento maior foi a mentira. Miguel aproximou-se. Ana, eu errei fugindo. Tu erraste escondendo. Mas o Tomás merece a verdade e o amor. Ana chorou em silêncio. Depois estendeu a mão trêmula para Tomás. Perdoa-me, filho. Quero conhecer o Lucas. Quero tentar entender. Tomás abraçou-a, lágrimas nos olhos. O abraço foi longo, cheio de anos de silêncios. Lucas sorriu, emocionado. Miguel observava, finalmente em paz com o passado. Mas o telemóvel de Lucas tocou. Era o pai dele, voz alterada. Lucas, precisamos de falar urgentemente. Recebemos fotografias tuas com o Tomás. Vem a Coimbra agora. Lucas empalideceu. A família dele era mais conservadora, o pai militar reformado, a mãe devota. Vou contigo, disse Tomás imediatamente. Vamos todos, acrescentou Miguel. Família unida. Dirigiram-se a Coimbra de carro. A tensão dentro do veículo era palpável. Lucas segurava o volante com força, dedos brancos. E se me deserdarem? Perguntou baixinho. Tomás tocou-lhe o ombro. Então terás outra família. A minha. A nossa. Chegaram à casa tradicional no centro histórico de Coimbra ao fim da tarde. Os pais de Lucas esperavam na sala, expressões graves. O pai, António, levantou-se. Explica isto, Lucas. Lucas respirou fundo. Pai, mãe, eu amo Tomás. Somos namorados. Silêncio total. A mãe, Maria, levou a mão ao peito. António olhou para Tomás com desconfiança. Tu corrompeste o meu filho. Não, senhor, respondeu Tomás calmo. O amor não corrompe. Liberta. Miguel interveio. Eu sou o pai do Tomás. Fui embora há anos por ser gay e ter medo da rejeição. Voltei para não repetir o erro. Peço-vos que não cometam o mesmo. António franziu o sobrolho. Você abandonou a família. Sim. E arrependo-me todos os dias. Não queiram esse arrependimento. Maria chorava. Mas a Bíblia. A Igreja. Lucas ajoelhou-se diante dela. Mãe, Deus é amor. E eu nunca me senti tão perto de Deus como quando amo Tomás. A mãe olhou para o filho, viu a sinceridade nos olhos. Lentamente, estendeu os braços e abraçou-o. António ficou em pé, rígido. Mas aos poucos, os ombros descaíram. Eu servi o país para defender a liberdade. Se não defender a liberdade do meu filho, quem sou eu? Abraçou Lucas também. Olhou para Tomás. Bem-vindo à família, rapaz. Todos choraram. O alívio era imenso. Mas quando saíram para o jardim para tomar ar, Lucas recebeu uma última mensagem de número desconhecido. Parabéns pela confissão familiar. Mas o mundo ainda não sabe tudo. Ainda tenho cópias. Era Rafael. Apesar de tudo. Tomás sentiu o medo voltar. A luta não acabara.
Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Tomás e Lucas oficializaram o namoro nas redes sociais com uma fotografia simples de mãos dadas ao pôr do sol em Lisboa. As reações foram maioritariamente positivas, amigos da universidade, colegas de trabalho, até alguns familiares distantes felicitaram. Mas havia comentários cruéis, mensagens privadas ofensivas. Portugal mudara muito desde 2010, mas o preconceito ainda espreitava nas sombras. Rafael enviava mensagens esporádicas, cada vez mais desesperadas. Não consigo esquecer o Miguel. Sinto-me sozinho. Talvez devesse publicar tudo para vos fazer sofrer como eu sofro. Miguel respondia com paciência, tentando ajudar à distância. Procura ajuda, Rafael. Há vida depois de mim. Tomás e Lucas decidiram viajar juntos até Óbidos para um fim de semana tranquilo, afastar-se da tensão. Alugaram uma casinha dentro das muralhas, passearam de mãos dadas pelas ruas medievais, riram como adolescentes. Numa noite, sentados na praça iluminada por luzes de Natal, Lucas disse: "Quero passar a vida contigo." Tomás sorriu, coração cheio. "Também quero." Beijaram-se suavemente sob as estrelas. Pela primeira vez, sem medo de olhares. Mas na manhã seguinte, ao ligarem os telemóveis, viram a notícia: um blog anónimo publicara as fotografias antigas com título sensacionalista: "Filho de viúva lisboeta e melhor amigo em romance secreto, escândalo familiar." O mundo explodiu online. Jornais tabloides pegaram na história. A mãe de Tomás recebeu chamadas de jornalistas. Os pais de Lucas também. Rafael cumprira a ameaça parcial, não tudo, mas o suficiente para causar dor. Tomás entrou em pânico. "Vou perder o emprego." "Tu também." Lucas abraçou: "Vamos enfrentar juntos. Vamos dar uma entrevista, contar a nossa versão." Contactaram um jornalista conhecido por defender direitos LGBT. Marcaram entrevista para o dia seguinte. Miguel apareceu em Óbidos, conduzindo toda a noite. "Não vos deixo sozinhos nisto." Ana e os pais de Lucas também vieram. Toda a família reunida numa demonstração de união. A entrevista correu melhor do que esperavam. Tomás e Lucas falaram com honestidade sobre amor, medo, aceitação. Miguel contou a sua história de desaparecimento e regresso. As mães choraram na televisão, pedindo respeito à privacidade mas defendendo os filhos. A opinião pública virou-se a favor. Hashtags de apoio surgiram. Rafael, vendo a força deles, enviou uma última mensagem: "Vocês venceram. Apaguei tudo. Adeus." Desta vez, parecia sincero. Mas o preço foi alto. Tomás recebeu olhares no trabalho, Lucas perdeu alguns amigos falsos. Aprenderam quem eram os verdadeiros. Meses depois, numa cerimónia simples à beira-mar na costa da Caparica, Tomás e Lucas trocaram votos numa união civil. Família e amigos aplaudiram. Miguel dançou com Ana, agora amigos improváveis. Rafael nunca mais deu sinal, souberam depois que começar a terapia e encontrar alguém novo no Brasil. Tomás olhou para Lucas ao seu lado, olhos brilhantes. "Valeu cada lágrima", sussurrou. Lucas sorriu. "Valeu cada segredo quebrado." E sob o sol de Portugal, finalmente livres, beijaram-se com o coração inteiro. Um ano depois, a vida seguia calma mas profundamente transformada. Tomás trabalhava como designer gráfico numa agência progressista em Lisboa. Lucas concluía o mestrado em arquitetura em Coimbra, mas passava fins de semana em Lisboa. Moravam juntos num apartamento pequeno no Príncipe Real, bairro vibrante e acolhedor para casais como eles. Miguel decidira ficar em Portugal. Alugara uma casa pequena no Alentejo, onde pintava, paixão que descobrira no Brasil, visitava-os frequentemente, tornando-se o avô postiço que nunca fora. Ana reconciliara-se totalmente. Organizaram jantares familiares mensais onde riam das histórias antigas e criavam novas. Os pais de Lucas, António e Maria, surpreenderam a todos. António juntou-se a um grupo de pais de filhos LGBT, ajudando outros a aceitarem. Maria voluntariava-se numa associação de apoio. A história deles inspirara muitos. O vídeo da entrevista tornou-se viral positivo, usado em campanhas de sensibilização. Numa tarde de primavera, todos reuniram-se na praia de Cascais para um piquenique.
O mar estava calmo, o céu azul. Tomás e Lucas caminhavam descalços na areia, mãos dadas. Alguma vez imaginaste que acabaríamos assim? Perguntou Lucas. Tomás abanou a cabeça. Pensei que o amor seria sempre segredo e sofrimento. Mas escolhemos a verdade. E a verdade libertou-nos. Ao longe, Miguel e Ana conversavam animadamente. Antônio contava histórias do exército a rir. Tomás parou, virou-se para Lucas. Quero adotar um dia. Dar a uma criança o lar que quase não tive. Lucas sorriu, olhos marejados. Quero o mesmo. Beijaram-se com ternura, o vento quente envolvendo-os. Naquele momento, Tomás compreendeu que as maiores tempestades trazem os céus mais limpos. O passado ficara para trás, cicatrizes sim, mas cicatrizes que contam histórias de coragem. Olhou para a família improvisada reunida na areia e sentiu uma paz profunda. O amor, descobrira, não era perfeito. Era imperfeito, doloroso, cheio de mal-entendidos e despedidas. Mas quando enfrentado com verdade e coragem, tornava-se a força mais poderosa do mundo. E em Portugal, sob o mesmo sol que testemunhara tantas lutas silenciosas, finalmente florescia livre.